O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do segundo seminário Direito, Governo e Tecnologia aqui em Brasília. Ele disse que o uso da inteligência artificial vai ser uma das suas prioridades à frente do STF e do CNJ. As acusações penais não se presumem provadas, cabendo inteiramente ao Ministério Público o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu. Importunação sexual no transporte público agora é crime. O abusador pode pegar até 5 anos de prisão. A pessoa que tenta o suicídio, ela não quer se matar. Ela quer se livrar daquele sofrimento com o qual ela não consegue conviver ali naquele momento. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mais um dia de Operação Lava Jato. Na ação de hoje, 19 pessoas, 15 pessoas já foram presas. Vamos falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes da operação. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Olha, nesta fase da operação está sendo investigado, o Ministério Público Federal apura um suposto esquema aí de pagamento de propina na gestão de rodovias federais do Paraná. Os mandados judiciais foram cumpridos no estado do Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ao todo, são 37 de busca e apreensão, 16 de prisão temporária e 3 de prisão preventiva. Os crimes investigados são corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa e fraude à licitação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. E a primeira turma do STF negou o recurso do senador Assir Gurgax, condenado por crimes contra o sistema financeiro, e determinou também o imediato cumprimento da pena. A decisão foi por unanimidade. Foram julgados em conjunto 2 recursos chamados embargos de declaração. A primeira turma seguiu o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que os requisitos dos recursos não foram preenchidos. Com isso, foi determinado o imediato cumprimento de pena imposta ao político. O senador Assir Gurgax foi condenado a mais de 4 anos de prisão no regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. A primeira turma retomou ainda o julgamento de um recurso em habeas corpus sobre o caso de um homem condenado por roubo qualificado, estupro e uso de arma. A defesa pede a nulidade da condenação de mais de 11 anos de prisão com base em laudo da perícia que aponta que o sangue encontrado na cena do crime é de outra pessoa. Na sessão do dia 4 de setembro, o relator ministro Marco Aurélio votou a favor da absolvição do homem. Já o ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo não conhecimento do recurso. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Ao retomar o voto vista, a ministra destacou que as investigações identificam apenas um dos homens envolvidos no crime. Foi reconhecido pela vítima da violência sexual sem sombra de dúvidas, pois esta, diferentemente de sua mãe, manteve mais contato com o acusado e pôde ver o rosto dele antes de ser vendada e violentada. Ressaltou ainda que deve ser considerado o resultado da perícia e votou pela absolvição do réu. O julgamento foi suspenso novamente em razão do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o ministro pediu mais tempo para analisar o caso. E na segunda turma, os ministros do STF garantiram à defesa de Gedel Vieira Lima acesso ao material apreendido ano passado em apartamento em Salvador. A Polícia Federal encontrou no imóvel mais de 50 milhões de reais. A defesa de Gedel Vieira apresentou ao STF 3 pedidos: acessar o material apreendido no apartamento, saber de onde partiu a ligação para o núcleo da Polícia Federal denunciando os fatos e ainda autorização para que o ex-ministro, que está preso em Brasília, possa acompanhar os depoimentos. Desses pedidos, os ministros negaram a quebra do sigilo telefônico. O Núcleo de Inteligência da Polícia Federal ser um órgão público e, portanto, submeter-se aos princípios que regem a administração pública, dentre os quais se destaca o da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, é certo que o direito à informação, como qualquer outro, não tem caráter absoluto, merecendo análise à luz do caso concreto. E, no caso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tal como desejada pela defesa, não tem como objeto a investigação da prática de qualquer infração penal. Quem ligou?
e o que a lei diz é que isso estará resguardado para que se possa exatamente chegar a essa circunstância. É o que não pode acontecer. A turma ainda decidiu que a defesa de Gedel pode acessar o material de perícia coletado pela Polícia Federal. No ano passado, a PF apreendeu 51 milhões de reais no apartamento em Salvador, que seria do ex-ministro. Os ministros do STF também decidiram absolver o deputado federal Newton Cardoso Júnior. O parlamentar era acusado de crime ambiental e falsidade ideológica. Ocorre que, após a análise minudente do conjunto probatório produzido nos autos, concluí que não há elementos concretos de prova capazes de indicar a atuação efetiva do acusado, Newton Cardoso Júnior, que o vincule à prática do ato ilícito em comento. As acusações penais não se presumem provadas, cabendo inteiramente ao Ministério Público o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu. E observo que, em relação aos demais crimes imputados ao réu, tanto de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, como aquele tipificado no artigo 69 da lei que define os crimes ambientais, também, senhor presidente, estou de inteiro acordo com as razões que o eminente ministro, o relator, o ministro Edson Fachin, expôs de maneira bastante precisa em seu douto voto. Em outro caso julgado, ficou mantida a liberdade do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, acusado de desviar recursos de obras públicas de São Paulo. Faltava apenas o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista no começo do mês. Estamos simplesmente aplicando a legislação processual vigente para convolar a prisão preventiva e medidas cautelares alternativas, a fim de colocar o paciente à disposição do juízo, bem como das demais autoridades investigadoras, sem prejuízo de que seja novamente preso caso fatos supervenientes assim o determinem ou exijam. Pedidos de vista do ministro Ricardo Lewandowski adiaram os julgamentos de 3 inquéritos. Um deles é contra o atual ministro das Relações Exteriores, senador licenciado Aloysio Nunes. Ele é acusado de ter recebido em 2010 R$500 mil da Odebrecht por meio de Caixa 2 para a campanha eleitoral ao Senado. Os outros inquéritos investigam os senadores Aécio Neves e Tião Viana e ainda o irmão dele, o governador do Acre, Jorge Viana. Aécio Neves é acusado de receber propina referente a contratos de Furnas. Delatores da Odebrecht acusam os irmãos Viana de cometer Caixa 2. E hoje tem sessão no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a pauta de julgamento de logo mais às 14h. Direito eleitoral e matéria política abrem a pauta desta quarta-feira com embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade que trata de financiamento de campanhas eleitorais femininas. O plenário julga a necessidade de garantir o uso de recursos acumulados para o financiamento de campanhas eleitorais de candidatas nas eleições deste ano. No mesmo tema, o STF deve analisar medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Corte discute se o cancelamento dos títulos eleitorais, em razão do não cadastramento biométrico do eleitor, viola a democracia, a cidadania, a soberania popular e os princípios de proporcionalidade e da igualdade. No tema separação de poderes e federação, os ministros retomam julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade sobre pedido de autorização para a participação de crianças e adolescentes em espetáculos e representações artísticas. Após o voto do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Edson Fachin pela concessão da cautelar, pediu vista a ministra Rosa Weber. A Suprema Corte julga outra ação direta de inconstitucionalidade, com o tema servidor público, que dispõe sobre o plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia da administração direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Fecha a pauta de julgamentos desta quarta uma última ação direta de inconstitucionalidade sobre edição de lei estadual do Pará para dispor sobre regime de previdência dos militares. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Hoje e amanhã, aqui em Brasília, está sendo realizado o 2º Seminário Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. O presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, participou da abertura.
O seminário reuniu integrantes do Judiciário, governos e especialistas em gestão de inteligência artificial do Brasil e do mundo. O objetivo é associar a tecnologia em benefício do Judiciário, dos cidadãos e servidores públicos. O uso da inteligência artificial vai ser uma das prioridades da gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Um evento como esse oferece subsídios fundamentais para que nós, do Poder Judiciário, lideremos um processo de inovação que tenha condições de assumir tudo aquilo de útil e proveitoso que a tecnologia possa nos oferecer. O uso da tecnologia no judiciário brasileiro já é uma realidade. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, as mais de 1.500 varas do trabalho e os 24 tribunais regionais já funcionam plenamente com processos eletrônicos. Utilizar a inteligência artificial significa diminuir o tempo médio de tramitação de processos e agilizar a análise de recursos repetitivos. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, também participou do evento, onde a tecnologia foi apontada como uma forma eficiente de combater a corrupção. Por exemplo, na fiscalização de obras. Com drones, é possível fiscalizar áreas de grandes extensões com maior rapidez e menos auditores, gerando economia de tempo e de recursos públicos. Para o ministro aposentado do STF, Aires Brito, o uso da tecnologia nos dias de hoje é uma necessidade para garantir os direitos constitucionais. Não há mais como ser eficiente, impessoal, não é? Transparente, não é? Senão fazendo a conexão que a própria Constituição estabelece a partir do artigo 218 entre ciência, tecnologia e inovação. E no próximo bloco, mais proteção para as mulheres. Importunação sexual no transporte público agora é crime. O abusador pode pegar até 5 anos de prisão. Um avanço para a proteção das mulheres. A importunação sexual de contravenção penal passou a ser crime. A lei foi sancionada nesta terça-feira pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, enquanto ele estava no exercício da presidência da República. Quem é mulher sabe. Situações como estas são comuns no transporte público. Homens se aproveitam das passageiras sem medo de serem pegos. Neste vídeo, registrado dentro de um ônibus, uma mulher reage ao perceber que um rapaz encosta nela de propósito. Já esta outra, intimidada, fica sem ação diante do abuso. Não importa se é no ônibus ou no metrô, se o coletivo está lotado ou não. Geralmente o homem fica encostando nas mulheres, assim, tendo um pouco mais de liberdade do que elas dão. Às vezes a mulher fica calada porque fica mais constrangida. Mas eu já vi casos de gente que desceu na parada assim que o homem encostou. E nem era a parada da pessoa, só por medo. No exercício da presidência da República, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sancionou um projeto de lei que tipifica e pune com mais rigor este tipo de prática. Tornar mais robusta a proteção da mulher. Proteção da imagem, da integridade física e psíquica, enfim, da dignidade da mulher. Passam a ser crimes, por exemplo, a importunação sexual e a divulgação de fotos sem o devido consentimento. Aumentam-se ainda as hipóteses de ação penal incondicionada e as penas para estupro coletivo. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. O abuso sofrido pelas mulheres no transporte público era tratado como uma contravenção penal. O autor pagava apenas uma multa. A partir de agora, a importunação sexual é crime. O abusador pode pegar até 5 anos de prisão. A nova lei aumenta ainda a pena nos casos de estupro coletivo. Quem divulga imagens de violência sexual, nudez ou pornografia sem consentimento da vítima também pode ser preso. Acho absurdo ter que ter uma lei para que os homens tenham noção que o nosso corpo é nosso e que eles precisam, que eles não podem assediar a gente, não podem ficar encostando, passando a mão e etc, etc. A gente paga uma passagem caríssima
né? A gente pega o metrô, pega ônibus sem qualidade, muito cheio e ainda é obrigada a passar por esse tipo de situação. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada especialista em direito penal, Núbia Bragança. Obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Agora, como vimos na reportagem, realmente uma situação assim, muito complicada, ainda bem agora que tem lei para combater isso, né? Agora, como é que caracteriza esse crime e por que é tão comum, sobretudo em transporte público? A dificuldade que nós tínhamos com a lei anterior era justamente tipificar. E agora não, agora já é mais fácil a tipificação do crime, né? Que é a importunação por parte do agressor à vítima. A lei agora vai inibir esse tipo de ação? É um fator, claro, positivo, mas ela inibe de fato 100%? Não, nenhuma lei ela inibe 100%, porque depende da intenção, né? Do agressor, porque o que acontece? Nós temos outros tipos de lei, agora o agressor ele vai ficar mais receoso, porque anteriormente era contravenção penal e agora é crime, então tem uma pena de 1 a 5 anos, então ele vai pensar mais, mas inibir não, é questão de consciência, de educação, porque nós podemos falar, por exemplo, é proibido dirigir falando ao celular, né? E, no entanto, ainda temos pessoas que dirigem falando ao celular. Então, assim, é questão realmente de consciência. Mas ele vai ficar bem mais receoso, porque agora a pena é mais rígida. Agora, como a vítima, né, de importunação sexual, como ela comprovar isso, como agir depois de passar por essa situação? Na questão dos coletivos, a vantagem é que hoje a maioria dos coletivos eles têm a questão da câmera. Então, ela pode depois solicitar junto à empresa. E nós estamos na era da tecnologia, então muitas pessoas utilizam de celular, né? E aí vão estar filmando, ela consegue comprovar isso. Na hora que acontece esse tipo de atitude, o que a mulher deve fazer? Qual é o comportamento ali na hora? Ela tem que se manifestar. Por quê? A maioria das mulheres, elas ficam intimidadas. Elas não sabem qual vai ser a reação das pessoas que estão em volta. Elas têm o receio de serem criticadas pelo que está acontecendo. Então, a mulher, ela tem que se manifestar. E nós estamos numa fase onde as mulheres estão se empoderando. Então, nós não temos mais aquele receio do que vão pensar, o que vão falar. Então, a manifestação, ela tem que surgir. E quem tem que ter vergonha é o agressor, não a vítima. Agora o judiciário tem avançado, né, nessa questão de proteção à mulher. Lei do feminicídio é um exemplo, agora a importunação sexual. Isso mostra essa adaptação à realidade, porque nosso Código Penal é de 1940, né? Isso, é uma adaptação à realidade, é um progresso e demonstra que nós estamos mudando a cultura, porque nós estávamos vindo de uma cultura muito machista. E agora a mulher, ela está... Eu acredito que é uma segunda revolução feminista, onde nós estamos conquistando o nosso espaço, na profissão, dentro do lar, na sociedade como um todo. Ok, Núbia, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. E a seguir, o Supremo Tribunal Federal reforça a atuação no Setembro Amarelo. A pessoa que tenta o suicídio, ela não quer se matar. Ela quer se livrar daquele sofrimento com o qual ela não consegue conviver ali naquele momento. Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto Justiça e Cidadania, promove o simpósio Agronegócio na Interpretação do STJ. O evento reúne ministros e autoridades para debater temas como arrendamento rural e recuperação judicial de empresas agrícolas. Vamos direto ao STJ, onde está a repórter Samantha Peçanha. Boa tarde, Samantha. Foi brilhante aqui, ele realmente expôs as duas... Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Ouvir as diversas visões sobre o direito agrário, melhorar e aperfeiçoar as decisões de quem integra o judiciário. Essa é a proposta dos organizadores científicos do evento, os ministros Luiz Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino, além do advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho para o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ.
O evento começou por volta das 9 horas da manhã e foi dividido em 3 painéis. O embaixador da China no Brasil, Li Jinjiang, durante a abertura do evento, destacou que o potencial de parceria entre os dois países, China e Brasil, não tem limites. No primeiro painel, foi debatido o papel do Brasil no agronegócio mundial. Já no segundo painel, o ministro Raul Araújo mediou o debate sobre arrendamento rural. O foco foi na força obrigatória dos contratos e como o STJ se coloca a esse respeito. O terceiro e último painel acabou agora há pouco e foi sobre a recuperação judicial das empresas agrícolas. Estamos agora no encerramento do evento, que está previsto para acabar daqui a pouco, por volta da 1 da tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Samanta. E o ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, participou também nesta quarta-feira de um seminário promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O evento, organizado pelo CNJ e pela OAB, discute a mediação como forma de diminuir o número de processos em tramitação no Poder Judiciário. A abertura do evento foi feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Ele destacou o número de processos no Poder Judiciário e a importância da cultura da mediação no dia a dia da Justiça, além da criação do novo Código de Processo Civil em 2015. Até o final do ano passado, o Brasil tinha 80 milhões de processos em tramitação, crescimento de 31% em relação a 2009. Convidado para o seminário, o ministro Dias Toffoli falou sobre a importância da mudança de cultura e de implementar a mediação no Poder Judiciário. Numa mediação e uma conciliação, você pode acabar pacificando mesmo aquele conflito, curando aquela ferida, quando muitas vezes uma decisão judicial vai ser o sim ou não e uma parte sempre vai se sentir injustiçada, às vezes, em relação ao resultado final. E este mês é marcado pelo Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. E durante o mês, o Supremo Tribunal Federal aproveitou para realizar uma série de atividades para a promoção da saúde e prevenção ao suicídio. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. 17% dos brasileiros já pensaram em tirar a própria vida. Profissionais e convidados participaram de um bate-papo sobre risco e cuidados em relação ao suicídio. Esse psiquiatra alerta que é constante o crescimento da taxa de suicídio entre jovens. E mesmo sendo tratado como um tabu, é importante prestar atenção aos sinais e falar sobre o assunto. As pessoas começam a mudar um pouco o comportamento delas, elas começam a se afastar das situações que dão prazer para elas, que elas têm o hábito, que elas gostam de fazer. Elas ficam mais isoladas, elas ficam mais arredias, mais irritadas, elas tendem a se afastar das pessoas, e isso é importante porque a gente tem que estar atento para poder perguntar para essas pessoas o que está acontecendo, se elas estão precisando de ajuda, e a gente tendo essa escuta mais ativa, a gente poder ajudar essas pessoas. Para esse jovem, falar sobre o tema pode ajudar na prevenção de novos casos. Na visão dele, a abordagem do assunto precisa ser mais frequente. Esse tema é um tema que é recorrente, principalmente na minha juventude, no meu convívio. Eu acho que é pouco falado, é pouco explorado e é visto com muito preconceito, acho, pela sociedade, talvez, como bobeira, e não é isso. Uma entidade formada por especialistas comprometidos com o bem-estar e a qualidade de vida também esteve presente no evento e destacou a importância de se refletir sobre os aspectos da mente. Nossa mente fica muito ativa, muito acelerada. A gente perde um pouco da nossa consciência, da presença. A mente consegue muito rapidamente para o futuro, gerando mais ansiedade. A mente consegue rapidamente para o passado, trazendo mais angústia. E quando a pessoa encontra o momento presente, o agora, é um momento de muito sofrimento. Essa voluntária do Centro de Valorização da Vida explica que é preciso dialogar sobre as relações afetivas, valorizar a escuta e entender sem julgar. A gente julga a forma do outro se vestir, a gente julga a forma dele falar. Então isso é uma coisa muito presente na nossa sociedade. Então quando a pessoa pode falar livremente, expressar as emoções que ela está sentindo ali naquele momento, ela consegue ter esse apoio emocional que ela precisa. Porque na realidade a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer se matar, ela quer se livrar daquele sofrimento com o qual ela não consegue conviver ali naquele momento.
O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional na prevenção do suicídio para quem precisa de atenção. Basta ligar para o telefone 188. O atendimento é sigiloso e funciona 24 horas todos os dias. Tem também a possibilidade de acesso pelo site no www.cvv.org.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã.